E aqui com a gente é a Sandra Toledo, vai falar um pouquinho para a gente que é pedagoga, para explicar como é que a gente pode aproveitar melhor justamente esse tempo durante a prova lá do Enem. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Essa prova do Enem, é preciso que a gente entenda que ela é corrigida por uma teoria que se chama teoria da resposta ao item, Márcio. Então, se você pode acertar 100 questões, eu acertar 100 questões e termos notas bem diferentes. Como assim, né? Então, essa prova ela é feita meio que para você não poder chutar nela. Então, precisa haver uma coerência entre o perfil da resposta e o candidato. Então, eu não posso, por exemplo, errar as respostas fáceis e acertar as difíceis. A minha nota cai, né? No entanto, se eu acertar as fáceis e errar as difíceis, eu estou sendo coerente. Então, a minha nota é maior, mesmo que tenhamos acertado o mesmo número. Então, assim, como é essa prova, pela disciplina que você tem mais identificação, tenta responder as questões que você tem mais facilidade, isso vai te ajudar bastante, tá? Se você tiver alguma questão que não esteja, assim, entendendo bem, passa, não perde tempo, é uma prova extremamente extensa, são muitas questões, o tempo é longo e você vai ficar cansado ao longo depois de algum momento de prova, então é importante que você não se prenda nessa. Tem questões que têm textos muito longos, vai primeiro para a pergunta, lê a pergunta, tenta responder só com a pergunta, porque nem sempre é necessário aquele texto, às vezes ele é meio que um pretexto, digamos, mas mesmo que ele seja necessário, quando você voltar para lê-lo, você já tem um foco do que é que você vai buscar naquele texto, tá? Então, assim, tenta fazer primeiro as que você vai conseguindo e a que não consegue, deixa, você vai ter tempo para voltar depois, tá? Não esquecer que você vai levar um tempo para preencher o cartão de inscrição, tá? Então, esse cartão não deixa para a última hora, porque você vai ficar estressado. Acontece com muita gente, né? Acontece bastante. Fez a prova toda. Exato. É outra questão, Fabíola. Precisa prestar atenção que está respondendo ali na questão errada no cartão de inscrição. Acontece você responder na questão errada. E acontece se você não ficar com tempo suficiente no final da prova para preencher corretamente o cartão. Então, é legal, é importante ir, de repente, ao mesmo tempo que vai fazendo, vai passando para o cartão, ou então reservar. Não é permitido usar o relógio na prova do Enem, mas assim, os candidatos não precisam se estressar, porque no quadro lá no local da sala tem os indicadores de tempo que eles vão retirando, então você tem uma sinalização visual do tempo que te falta para o Enem, ficar atento a isso também. Sandra, você já está há quanto tempo como pedagoga? Há 12 trabalhando? anos. Então você já acompanha essa realidade dos estudantes já há bastante tempo, né? Do PSS para o Enem. Nossa, deve ser muito complicado. Por exemplo, você, no dia da prova, você consegue passar pelas salas e pelo menos observar se os estudantes assim estão mais nervosos, se não estão? Na verdade, eu não faço muito ponto de prova. Assim, geralmente o INEP tem uma seleção para as pessoas que participam, eu normalmente não participo dessas provas. É importante, por exemplo, na véspera do Enem, não precisa passar à noite, por favor, não passe a noite. Pode pegar o cinema, fazer um lanche. Durante o dia você pode estudar à vontade, mas assim, à noite reserva o tempo para dormir bem, dá uma relaxada, vai no cinema, ou faz um jogo de futebol com os amigos, ou vai dar uma corrida na praia, enfim, dá uma relaxada, porque é importante também que essa tensão não aumente, né, na noite. De repente, para quem não estudou tanto o suficiente para fazer o Enem, e fica naquela preocupação um dia antes, está lá revisando tudo, achando que vai conseguir. Não vai adiantar. Mas quem já estudou muito não vai precisar. E quem não estudou muito não é aquilo que vai resolver. Não vai aprender em meia hora, né? Não, e aí você, mesmo quando você está bem preparado, às vezes isso pode criar uma ansiedade também. Então, nada contra estudar na véspera, na sexta-feira, dar uma revisada geral e tal. Porém, não deixar isso, não ir isso a noite adentro, dormir, né? Parar, dar uma relaxada, dar uma saída com a família ou com os amigos, dormir bem, né? Acordar cedo, sair com bastante antecedência para o local da prova. Né? Se você não sabe onde que fica esse local, aí é que você tem que ser mais precavido. Tem hoje, tem amanhã e tem o sábado, né? Aliás, tem hoje e amanhã. Então, se você não sabe e poder fazer uma visita ao local de prova antes, é o ideal, porque aí você já vai conhecer o percurso, vai ficar mais tranquilo. Sair de casa bem mais cedo, lembrando que nós estamos no horário de verão, então não é 1h da tarde, é meio-dia. Como eu disse ali, meio-dia, e nós que acompanhamos anualmente nos pontos de prova, todo ano tem gente que fica fora. Nossa, eu acho, e dá uma dor no coração, inclusive quando a gente grava as reportagens, que o aluno estudou,
passou o ano inteiro se preparando, aí por conta de 2 minutos o portão está fechado, ele não pode entrar. E aí bate o desespero, o funcionário, coitado ali, não vai ter culpa disso, porque ele está trabalhando. Então você tem que chegar mais cedo, faça o esforço para você chegar mais cedo. Fica lá E sentadinho até porque na hora não vai ter conversando. desculpa se o ônibus atrasou, se o pneu Pois é. furou, enfim. Eles não. fecham os portões e acabou. É verdade. Ok, então tá aí as nossas dicas aqui do Tudo de Bom. Sandra, muito obrigada pela presença. Nada, eu E que a gente agradeço. deseja muita sorte, que você realize o seu sonho. É só o começo de uma estrada longa que vem pela frente. Mas boa sorte a todo mundo. Obrigado, Sandra. Obrigada a vocês.